Continuamos agora com o nosso livro de língua portuguesa na página 51, que fala sobre o assunto ponto final e o ponto de interrogação. Então agora vamos para o nosso livro, para a gente poder fazer uma leitura de explicação do nosso livro, para depois vocês poderem fazer as atividades, tá bom? Então vamos olhar pela página agora 51, abrir o livro, está escrito assim, gramática, ponto final e ponto de interrogação. Aí tem dois, tá assim, leia os títulos destes livros. Tem dois livros aí, o livro do número 1 e o livro do número 2. Tá escrito assim, minhas férias pula uma linha parágrafo. Aí, o número 2 tá, porque só as princesas se dão bem. Então, vocês vão olhar para as duas frases, os dois títulos dos livros e vão ver que as pontuações estão diferentes. A do número 1 tá assim, minhas férias pula uma linha, parágrafo. Qual foi o acento que terminou no título do livro do número 1? Um ponto final, na verdade, porque ali ele deu uma ideia e acabou. Ele afirmou a ideia dele e não tem mais assunto. No número 2 está assim, porque só as princesas se dão bem. Por que só as princesas se dão bem? É uma pergunta. Por que só as princesas se dão bem? Olha o ponto que está ali. Que ponto é aquele ali? É o ponto de interrogação. Então, nós sabemos que o ponto final é o que finaliza uma frase e o ponto de interrogação é o que faz uma pergunta. Embaixo está assim, escreva o número de títulos que usa. Ponto de interrogação. É o número 1 ou é o número 2? E o ponto final? É o número 1 e o número 2. E embaixo tem uma explicaçãozinha. A pontuação utilizada no final da frase indica a intenção de quem fala e ajuda quem lê a entender o texto. Ponto final é usado para indicar a conclusão de uma ideia como, por exemplo, em declarações afirmativas ou negativas. Exemplos, não está fazendo muito calor. Ponto de interrogação é usado para indicar uma pergunta, como neste exemplo. Quem vai passear nas férias? Ali tem um ponto de interrogação. Você já aprendeu que o texto de uma entrevista é organizado por meio de perguntas e respostas, certo? Escolha um trecho e releia prestando atenção como a pontuação ajuda a nossa organização. Então, vocês vão pensar no como que ajuda nessa organização, tá bom? Voltando para mim agora. A Patrícia escreveu uma frase aqui para a gente poder completar essa frase com o ponto que está faltando, tá bom? Então, só para relembrar, o ponto de interrogação é esse sinalzinho aqui e ele é usado para fazer perguntas. Toda vez que a gente vai escrever uma frase fazendo uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. Então, a frase que eu coloquei aqui é a seguinte, qual é o nome da nova aluna da turma? Essa frase minha é uma pergunta? Se ela for uma pergunta, nós iremos botar o que aqui? Um ponto de interrogação. Então, eu vou ler a frase novamente. Qual é o nome da nova aluna da turma? É uma pergunta. Então, nós vamos vir aqui e vamos colocar o ponto de interrogação. Agora, a tia Patrícia vai dar o exemplo de uma outra frase, que é o ponto final. Um ponto final. O que é mesmo, tia Patrícia, o ponto final? O ponto final é o ponto que indica que terminou a frase, que um fim de um pensamento acabou, que uma ideia deu uma ideia. Esse nós usamos um ponto final, que é um pontinho no final de cada frase. Eu coloquei aqui, a Mora dorme sossegada. Eu estou afirmando que a Mora dorme sossegada. Então, no final dessa frase, nós colocamos um pontinho que se indica ponto final. Deixa eu colocar uma outra cor para ficar mais visível. Então, aqui nós usamos um pontinho final que indica que a frase acabou. Vocês agora vão fazer as atividades da página 52 até a página 55, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam, tá? Tchau!